Boa tarde, estamos de novo em direto do Auditório do Público para o segundo evento deste dia P. Esta manhã entregamos os prémios do Concurso Nacional de Jornais Escolares, organizado pelo Público na Escola. De seguida, lançamos a segunda série do P Superior, uma iniciativa destinada a promover a literacia mediática nos estudantes universitários. O P Superior tem como parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Fidelidade, a Fundação José Neves, a BIAL, a Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, a Google, a Media Brands, a Porta Editora, a Everest, a Fuel e a Huawei. Faz da verdade a tua opinião. Na impossibilidade de ouvir o som deste vídeo, vamos tentar retomá-lo mais tarde. Portanto, chamo ao palco Tiago Luz Pedro, diretor adjunto do Jornal Público. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria pedir-vos desculpa porque tivemos aqui uma pequena alteração de programa, portanto era suposto que em representação da Direção Editorial do Público estivesse o diretor Manuel Carvalho, mas devido a uma vicissitude familiar ele não poderá estar presente, portanto estarei eu aqui em sua representação. Ler-vos um brevíssimo texto, dizer-vos que é para nós uma alegria e uma honra, portanto, estar aqui convosco a comemorar pelo segundo ano mais uma edição do P Superior, num dia em que celebramos a literacia mediática e que é por isso mesmo um dia de especial motivação para todos os que fazemos o público. Esta manhã tivemos o prazer de receber nesta redação os mais jovens, os alunos e os respectivos professores do ensino não superior que aderiram ao projeto Público na Escola e que concorreram ao Concurso Nacional de Jornais Escolares. Num ano particularmente difícil para todos, em que uma estranha pandemia entrou derrompante nas nossas vidas, o que testemunhámos foram exemplos extraordinários de participação e de cidadania de centenas de crianças e adolescentes de todo o país que não quiseram deixar de estar connosco nesta iniciativa. Dos vários projetos que promovemos em prol da literacia mediática, o P Superior é o mais recente e é também o que de longe maior crescimento teve. Os números a que chegamos nesta segunda edição são bem a prova disso. Temos mais empresas que se dispuseram a investir nos jovens e no seu futuro, financiando o acesso livre ao jornalismo do público através do pagamento das suas assinaturas digitais, isto num ano de crise profunda cujo alcance não conseguimos ainda antever. Conseguimos envolver a totalidade das universidades públicas e privadas do país,
também num ano de significativo crescimento dos níveis de acesso ao ensino superior, e logramos chegar, contas feitas, a um universo potencial de 30 mil estudantes elegíveis a participar nesta iniciativa, um valor que duplica face à edição de estreia. Portanto, julgo que estes números demonstram que estamos, de facto, todos de parabéns. Para nós, no público, o Peso Superior encerra uma trilogia virtuosa. Combina a responsabilidade social das empresas, o conhecimento e a excelência da academia portuguesa e o jornalismo sério, rigoroso e credível do público. É, acima de tudo, um projeto de cidadania ao serviço dos jovens em prol da construção de um país melhor. Por tudo isto, saudamos os nossos parceiros nesta iniciativa, das empresas às universidades, e saudamos os milhares de alunos que não quiseram ficar para trás e agarraram a oportunidade que lhes damos, todos, de se tornarem cidadãos mais ativos e informados, mais críticos e conscientes. A todos vós, o nosso obrigado, celebremos juntos e desfrutem da sessão. Muito obrigado. De seguida, neste Peso Superior, convidamos o professor António Sousa Pereira, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, eu penso que é melhor tirar a máscara para falar. Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Subdiretor do Jornal Público, Tiago Pedro, Sra. Administradora do Jornal Público, Doutora Cristina Soares, caro Pedro Horta, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. É para mim um enorme prazer estar associado ao lançamento desta segunda edição do Peso Superior, programa ao qual reconheço um inegável mérito na promoção da literacia mediática entre os jovens. Agradeço ao Dr. Manuel Carvalho a amabilidade do convite que me fez e digo presente. Queria começar por congratular o Jornal Público e as suas entidades parceiras por darem continuidade a um programa tão válido para nós como o Peso Superior. O acesso dos jovens aos conteúdos de um jornal de referência como é o Público tem implicações que vão muito para lá da espuma dos dias. Não se trata apenas de manter os jovens atualizados sobre o que se passa no país e no mundo, embora isso já seja muito importante. Trata-se, sim, de informar educando. A qualidade, o rigor e a profundidade da informação garantem aos jovens leitores uma compreensão mais cabal das circunstâncias históricas e sociais em que estão inseridos. Isto significa que, ao informar, o programa Peso Superior está a transmitir os valores da cidadania e, neste sentido, a formar cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade. Que não haja dúvidas, cidadãos mais informados tendem a ser mais esclarecidos, mais responsáveis, mais sensatos. A informação promove, efetivamente, uma mundivisão mais clarividente e refletiva. Logo, menos atreita ao obscurantismo, ao sectarismo e à xenofobia que caracterizam os populismos e demais tribalismos que tanto têm fragilizado as democracias liberais. Acresce que a leitura é um processo cognitivo complexo, que exige reflexão, esforço intelectual, problematização e espírito crítico. Ler aviva o engenho do homem, como disse Cervantes. A leitura, seja de livros, seja de jornais, é importante para a construção do indivíduo, na medida em que possibilita a expansão do seu conhecimento, o desenvolvimento do seu intelecto, a definição da sua visão do mundo. Por tudo isto, podemos concluir que os jornais favorecem o processo educativo dos jovens universitários. Num contexto histórico em que a morte da imprensa vem sendo vaticinada, importa ressalvar o papel dos jornais na transmissão do saber, no desenvolvimento do pensamento, na criação de ideias e na estimulação da criatividade. Assistimos hoje à contínua quebra de vendas de jornais em banca, sem que isso se traduza numa maior adesão às suas edições digitais. Na verdade, a imprensa tem perdido terreno para as redes sociais enquanto fonte de informação, sobretudo entre os mais jovens. Ora, esta primazia das redes sociais como fontes de informação ensombra o futuro do jornalismo e a sustentabilidade dos jornais.
Não há democracia sem uma imprensa forte, livre e plural. Por não terem intermediários ou meios de regulação, as redes sociais acobertam todo o tipo de falsidades, intrigas, rumores, boatos e conspirações. Em muitos casos, as plataformas digitais estão a ser utilizadas como veículos de desinformação e conflito, colidindo com os princípios do Estado de Direito e os valores da dignidade humana. É paradoxal que os jornais estejam a ser empurrados para o baú da história, numa altura em que tanto necessitamos da intermediação jornalística, dada a profusão de fake news e trolls. Talvez nunca como hoje o mundo precise da credibilidade dos mídia e da sua relação de confiança com as opiniões públicas, de forma a contrariar as possibilidades de manipulação informativa abertas pelas tecnologias digitais. Mas parece-me ser fundamental que os jornais saibam comunicar com os jovens, conheçam os seus problemas e comunguem das suas preocupações, expectativas e desafios. Só assim, com esta sintonia, será possível cativar os jovens para os conteúdos dos jornais de referência. Minhas senhoras e meus senhores, merece todo o nosso apoio um programa que promove a leitura de jornais e combate a iliteracia mediática como faz o P Superior. Sem paternalismo nem receios atávicos, importa que a leitura de jornais seja vista pelos jovens não como um hábito do passado, mas sim como uma janela para o futuro. Não vale a pena escamotear a questão. Vivemos hoje no ensino superior uma crise da leitura e da cultura humanística. As novas gerações estão melhor preparadas tecnicamente, têm mais competências tecnológicas, sentem curiosidade científica, são abertas ao mundo e gostam do risco, da mudança, do desafio. Mas leem pouco e desconhecem a cultura humanística clássica. Faz, pois, todo o sentido que as universidades apoiem o P Superior. Os jornais são nossos parceiros nesta batalha contra a falta de hábitos de leitura e de consumo de informação pelos jovens universitários, com tudo o que isso representa de negativo para a sua formação enquanto cidadãos. Os jovens universitários são as futuras elites deste país e para que estas sejam, de facto, as gerações de portugueses mais preparadas de sempre, há que saber valorizar a leitura e a cultura nas instituições de ensino superior. Resta-me tão só desejar as maiores felicidades ao P Superior e incentivar os seus responsáveis a prosseguirem este programa com determinação e persistência. Muito obrigado. Chamo agora ao palco Cristina Soares, administradora do Jornal Público. Muito bem-vindos. Agradeço em especial Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sua Excelência, Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Sua Excelência, Secretário de Estado, Excelentíssimo Reitor, prezadas empresas parceiras, minhas senhoras, meus senhores, estimados amigos. O apoio à causa importante da promoção da cidadania e dos valores da democracia e da educação, junto da nossa juventude universitária, é um projeto virtuoso e fascinante. É com grande entusiasmo que lançamos hoje a segunda edição do P Superior, bem mais abrangente do que a primeira edição, como teve a oportunidade de dizer o Tiago. Nós estamos a englobar as universidades públicas e privadas. Temos uma cobertura de 70% dos cursos superiores para um universo potencial de 7.000 assinaturas. Todo este sucesso se deve à adesão a esta causa de 11 empresas relevantes. Um forte agradecimento às empresas parceiras fundadoras que mantiveram o apoio para a segunda edição: Santa Casa da Misericórdia, Fidelidade, Moraes Leitão, Porto Editora, Media Brands, Google, Everest e FUA. E palavra especial de agradecimento e de boas-vindas às 3 importantes empresas que se juntaram hoje e que se juntam hoje ao projeto: a Bial, a Fundação José Neves e a Huawei. A primeira edição do P Superior mostrou-se um grande sucesso logo no primeiro momento,
quando no período de menos de 24 horas nós conseguimos atribuir mais de 50% do universo do plafond que tínhamos para entregar de assinaturas na primeira edição. Analisando durante a assinatura e analisando o primeiro período de confinamento, verificámos que os jovens triplicaram as suas leituras, o que é uma prova de que, de facto, estamos a converter pessoas mais informadas, mais preparadas e mais exigentes. Para melhor evidenciar este sucesso, nós fizemos um pequeno inquérito uma amostra destes 7.500 estudantes, portanto conseguimos selecionar cerca de 539 estudantes, e eu iria apresentar aqui as grandes conclusões de uma forma muito sintética. Portanto, os slides vão aparecer no ecrã e eu vou tentar fazer com que isto funcione de costas. Okay. Portanto, como dizia, foram realizadas 539 entrevistas. A informação foi recolhida em entrevistas online e o período foi de 29 de outubro a 17 de novembro, peço desculpa. Portanto, esta é a caracterização demográfica, portanto, temos uma cobertura das áreas de estudo conforme as áreas de estudos que foram atribuídas ao universo das 7.500 assinaturas da primeira edição. E, relativamente ao distrito, também vemos, isto está conforme o universo das 7.500, em que Lisboa e Porto são, de facto, os distritos onde temos mais jovens, e em questão do género nós temos praticamente aqui 50-50, não existe aqui uma grande diferença de género. Portanto, em termos de padrões de leitura, nós fizemos uma pergunta antes do projeto, que era se já era leitor do público, e a conclusão que chegámos é que as pessoas, 90% dos inquiridos disseram que, portanto, passaram a ler mais, sendo que nós tínhamos 30% destes entrevistados não eram leitores do público. Portanto, 70% dos jovens já, de alguma forma, conheciam o público e já liam, 30% não liam o público e, portanto, foram pessoas que nós fomos cativar e conseguimos gerar com que estas pessoas passassem a ler mais, sendo que estes 90% que passaram a ler mais já eram leitores do público e não leitores do público. Se nós fizermos aqui os padrões de leitura pelas áreas de estudo, nós chegamos à conclusão que, em média, existem 29,5% que não eram leitores do público, isto antes anteriores ao projeto, e que depois da assinatura, no fim da assinatura, perguntámos se passámos a ler mais. E é interessante verificarmos aqui 3 áreas de estudo, que é o ambiente, o design e a matemática e física, em que tinha mais de 1/3 em que não eram leitores do público e que, atualmente, tivemos uma adesão de 100% em que passou a ler mais, ou seja, não há ninguém que não tenha passado a ler mais. Portanto, isto reflete, de facto, que áreas como matemática e física, que à partida são áreas em que o nível de leitura de jornais são mais reduzidos, de facto, nós, e podemos ver, tinha 35,3% não eram leitores do público, 100% deste universo passou a ler mais. Perguntámos também aos jovens quais eram os temas mais lidos. Isto também, de alguma forma, espelha aquilo que é a realidade das leituras, das assinaturas durante um ano. De facto, a política é, portanto, o tema em que se destaca e que é preferido por os jovens, seguindo-se a cultura, a economia e a sociedade. Mas digamos que a política tem aqui um grande destaque. É evidente que
isto é uma percepção, não é do momento em que se está a perguntar, é uma percepção da assinatura no seu todo, durante o período da assinatura, e, portanto, talvez possa também a atualidade ter aqui alguma influência, porque quando nós fizemos o inquérito estávamos em discussão do orçamento e, portanto, pode haver aqui alguma ligação a esse facto. Depois fizemos e tentámos fazer aqui perguntas muito específicas para as pessoas que não eram leitores do Público e perguntámos se passou a ler mais, portanto mais de 90% diz que passou a ler mais. A utilidade do jornal durante a pandemia, 93% diz que teve utilidade e se têm maior facilidade em detectar desinformação, ou seja, fake news. E, portanto, 76% diz que sim, que têm mais facilidade. Isto para os não leitores. Ora bem, perguntámos se a avaliação da oferta de assinatura, ou seja, como consideras a oferta de uma assinatura por uma marca no último ano. E, portanto, 99% manifestou que há utilidade, é inovador e que é pertinente. Portanto, é, de facto, muito reconhecido este projeto por parte dos jovens e pela utilidade que estas empresas conseguem, financiam a assinatura para os jovens, que é bastante reconhecido. Depois também perguntámos quais são os aspectos da assinatura que avaliam positivamente. E, portanto, existem 3 aspectos que se destacam, que é o acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos, a variedade de artigos e a diversidade de opinião. Portanto, são aqueles que mais se destacam dos restantes, sendo que também é importante a atualidade das notícias, também é importante a qualidade das infografias, mas aqueles 3, de facto, têm aqui uma preponderância grande. E, por fim, perguntámos, numa escala de 0 a 10, até que ponto recomendarias o nosso jornal a um familiar e amigo? E, portanto, a média que deu foi 8,8. Nós achamos que isto é uma média muito interessante e muito positiva e que demonstra como o nosso objetivo deste projeto foi atingido. Portanto, face aos indicadores apurados, acreditamos ainda mais neste projeto e partimos para esta segunda edição com esta crença. E, portanto, este projeto é uma importante plataforma para aumentar os níveis de literacia mediática, que já falámos, e que, do nosso ponto de vista, gera cidadãos mais exigentes e melhor preparados para lhe dar informação. Obrigada. E também partilhar aqui algumas das perguntas abertas que fizemos no inquérito para que os alunos pudessem manifestar as suas sugestões e portanto, destaco aqui algumas. Gratidão é tudo o que eu posso sentir pela iniciativa. A minha experiência como assinante foi bastante positiva. Um agradecimento. Não teria forma de realizar esta assinatura se ela não... e ela tem sido muito útil. E uma sugestão, uma secção, se tens pouco tempo, com um pequeno resumo portanto, isto são tudo coisas que são muito interessantes para nós agora podermos analisar e conseguir ver o que é que podemos, algumas sugestões que podem fazer sentido nós acolhermos e implementarmos. Então, passamos agora para a segunda edição. Eu ia aqui mostrar, esta é a campanha que é um dos materiais da campanha que vamos ter nos cartazes, nas universidades e nas redes sociais. Portanto, é preciso ser banana para cair e, portanto, tem aqui uma provocação sempre muito... Portanto, abre os olhos às fake news. O mundo precisa de pessoas que
escorreguem, o mundo precisa de pessoas que não escorreguem em tudo. Portanto, esta, digamos assim, é um bocadinho o lema da banana, do ícone da banana que está na peça. Por último, esta também, portanto, não vou aqui elencar, mas esta é a motivação dos nossos parceiros, em que está patente para cada aluno, quando vai converter a sua assinatura, tem aqui a identificação da marca e a razão e a motivação dos nossos parceiros para poderem dar esta oferta. E, portanto, muito obrigada e passo agora ao testemunho de um jovem que, de facto, no último ano teve uma assinatura e, portanto, melhor que o estudo, um testemunho ao vivo, penso que também vai dar razão aqui a estas conclusões e consubstanciar estas conclusões. Muito obrigada. Passo então aqui a palavra ao Pedro Horta, o estudante da primeira edição do P Superior. Permitam-me então que retire a máscara. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia, Nuno Artur Silva, Excelentíssima Sra. Administradora do Jornal Público, Cristina Soares, Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Professor António Sousa Pereira, Excelentíssimo Diretor Adjunto do Jornal Público. É para mim um enorme privilégio marcar presença no lançamento desta segunda edição do projeto P Superior. Um projeto do qual, na verdade, também me sinto parte, não só por ter participado na primeira edição do projeto enquanto assinante, mas também por, na altura, enquanto Presidente da Associação de Estudantes da FCT Nova, ter reunido com o João Cardoso, elemento do Jornal Público, que nos deu a conhecer o projeto e nos envolveu, bem como a outras associações, nesta iniciativa. O público identificou estas associações como sendo fundamentais enquanto meio de divulgação ao público-alvo da iniciativa, os estudantes do ensino superior. E para isto, nenhum outro canal de maior relevo, senão as próprias identidades constituídas por estudantes e com atividade centrada nos estudantes. O Jornal Público, enquanto um dos órgãos de comunicação social de maior relevo no panorama nacional, tomou assim uma posição arrojada e envolveu as associações de estudantes neste projeto, de tal forma, e acredito que o sentimento seja generalizado, também as próprias se sentem como um dos fatores para o sucesso do P Superior e para aquilo que nos leva a reunir aqui hoje, o lançamento da sua segunda edição. Não é em vão que me refiro a esta posição como arrojada. As associações e, por consequência, toda a comunidade estudantil têm vindo a ver cada vez mais, e infelizmente, a sua importância enquanto entidades e elementos centrais na vida das suas instituições diminuídas. Aos estudantes é exigido cada vez mais que estejam apenas na aula à hora marcada, se submetam à avaliação num período de pouco mais de 2 horas e que, após este período, sejam definidos por um número. Pois bem, com este contacto de primeira linha por parte do público, é o próprio que reconhece e destaca a importância dos estudantes, além do que se propõe o projeto, contribuir para jovens mais informados, para além das matérias dadas em sala de aula. Informados acerca do seu país, informados acerca do mundo, informados acerca de uma panóplia de áreas, desde a política à ciência, à cultura. Com informação completa e, acima de tudo, credível. O P Superior concretiza a visão do Jornal Público face aos jovens portugueses. Com este projeto, o público reconhece os jovens como um elemento fundamental para o progresso do nosso país, abrindo a sua porta para os receber e dando-lhes acesso a conteúdo informativo de excelência. Conteúdo este que cada vez mais é raro no nosso mundo atual.
Vivemos hoje uma altura em que os meios de comunicação social perdem, por vezes, as suas fronteiras entre a sua vertente informativa, de entretenimento ou de publicidade. E as notícias são cada vez mais utilizadas como meio de explanar e divulgar opiniões, de atrair audiência ou, por vezes, alimentar essa mesma audiência com conteúdo limitado de acordo com os seus interesses e ações no mundo digital. O crescimento do digital no nosso cotidiano atingiu uma velocidade superior àquela que a nossa sociedade estava capaz de acompanhar. Hoje em dia, a forma como o digital está presente na nossa vida, na vida de cada um, é um amplo espectro e cria, de certa forma, hiatos geracionais. Não temos todos a mesma permeabilidade aos conteúdos que existem à nossa disposição, principalmente à distância de um clique. Não temos todos a mesma noção da forma como o que partilhamos ou gostamos hoje no meio digital pode servir amanhã para toldar os conteúdos que nos são apresentados, retirando da equação essa variável mágica da vida, o livre-arbítrio. Desta forma, podemos pensar que é fácil combater este fator, obrigando-nos a variar os conteúdos que consumimos. No entanto, falha exatamente o facto de que nem todos estamos igualmente alerta para os perigos de identificar exatamente quando estamos a ser tratados apenas como mais um número num algoritmo robusto. O paradoxo das fake news, sendo que o conceito de notícia pressupõe a exposição de factos reais, é cada vez mais complexo e mais difícil de detectar, não só, principalmente, pela forma do fazer está cada vez mais desenvolvida, sendo o deepfake um exemplo disso, em que, por meio de ferramentas de inteligência artificial, o ex-presidente Barack Obama, que na verdade não é Barack Obama, nos alerta para a confiança depositada nos conteúdos da internet, dizendo-nos que vivemos tempos difíceis. Tempos esses em que o poder das fake news podemos também senti-lo também agora, em tempos de pandemia, em que as mesmas se aproveitaram dos tempos de incerteza para instalar o caos. Tudo isto podia parecer uma visão distópica da sociedade digital de hoje, não fosse tudo isto uma realidade. Já o vimos acontecer, a ter influência até em processos eleitorais noutros países e continuará a acontecer caso nada façamos. É certo que o mundo mudou e muito nas últimas décadas e que exige de nós uma rápida adaptação. No entanto, também é certo que a educação continua resumida por vezes a uma sala de aula com comunicação unidirecional do professor para o aluno, com recurso maioritariamente a materiais analógicos, ficando a cargo de cada um aprender a viver em meio digital. Pois bem, é aqui mesmo que o Jornal Público toma uma posição pioneira e decide trazer e abrir as portas também no meio do ensino superior ao debate entre estudante e professor, onde, pelo consumo por parte dos estudantes, através das assinaturas do P Superior, pode trazer debates e discussões com os seus mentores de sala de aula, muito além das matérias dos livros. Saúdo todas as empresas parceiras do Jornal Público nesta iniciativa, principalmente o Jornal Público, todos os assinantes da primeira edição, os futuros assinantes da segunda edição, desejando os maiores sucessos para a segunda edição do P Superior e que se prolongue por muitas e muitas edições. Muito obrigado. Seguimos dando as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia, Nuno Artur Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, excelentíssimos senhores, meus caros, todos, todas, é um prazer estar aqui para assinalar esta efeméride, celebrada por dois momentos singulares.
Primeiro, de manhã, o Concurso Nacional de Jornais Escolares, o Público na Escola, uma iniciativa extraordinária, de grande mérito. E agora, esta segunda série do P Superior, que importa realçar como um exemplo, de facto, de serviço público, de como um jornal é muito mais do que, digamos, uma publicação de notícias e opiniões, e é, de facto, a capacidade de gerar uma comunidade de leitores e um conjunto de iniciativas que promovem a cidadania e o exercício comum de estarmos informados. Para mim, não posso deixar de sinalizar uma nota pessoal, não sem ironia, de perceber que das inúmeras iniciativas, eu que sou leitor do Público desde o primeiro dia, é-me especialmente grato estar aqui, depois de ter sido também, de alguma maneira, colaborador do Público, naquilo que na altura era o primeiro projeto de notícias falsas português, à partida assumido, que era o Inimigo Público, e ter aqui, digamos, a triste ironia de constatar que acabámos por marcar involuntariamente uma tendência que infelizmente se veio a confirmar e a tornar naquilo que é um problema central da nossa vida democrática. Aqui passa Blague digamos, a constatação irónica do facto, estávamos muito longe de imaginar o peso decisivo que era, digamos, a ideia contraditória, como foi dito, de notícia falsa e a importância negativa que ela ia ter para a nossa democracia. A literacia mediática é, por isso, um vetor absolutamente estratégico da formação dos cidadãos e um desafio para as políticas públicas educativas, culturais, da comunicação social, na sociedade da informação e da cidadania. Eu diria mesmo que é um dos combates decisivos para a sobrevivência da democracia, a questão da literacia mediática. E nunca é demais elogiar uma iniciativa como estas do Público, que, por sua conta e, digamos, sem qualquer tipo de hesitação, tem estado desde a primeira hora consciente do papel das escolas e da importância do jornalismo nas escolas. Dar também conta que, para nós, a Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, tal como para a Secretaria de Estado, para o Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, ou seja, para os dois ministérios, há um projeto que estamos a desenvolver que é central, que é o projeto, precisamente, o Plano de Literacia Mediática, que o Governo inscreveu como uma das suas prioridades. No âmbito desse plano, estamos a desenvolver, criámos um grupo de trabalho que está desde há algum tempo, um grupo de trabalho que envolve jornalistas, académicos, várias entidades, que têm estado a desenvolver também um projeto de ligação com as escolas para, digamos, estabelecer um conjunto de módulos de literacia mediática. E, portanto, todas as iniciativas como esta são bem-vindas para juntar a esse plano de literacia mediática. Quero saudar, para além do Público, as entidades parceiras. Acho importantíssimo o envolvimento não só das universidades, mas em particular das empresas que se associam à iniciativa de pagar as assinaturas, de financiar as assinaturas, porque nos parece que não se trata apenas como eu dizia há pouco, de estimular a leitura, mas cada leitor deve sentir que faz parte de uma comunidade de leitores, e essa comunidade de leitores é logo um incentivo à participação na sociedade democrática. O fenómeno da desinformação não é novo, mas são cada vez mais cerrados os ataques à democracia por todo o mundo. A internet não tem fronteiras e não bastam as abordagens legais e regulamentares que os reguladores ou os governos possam fazer, e eu acho que o Público hoje volta a dar um exemplo que faz dele também não só um jornal de referência pela qualidade do seu jornalismo, mas também pelo seu exemplo de iniciativa e pelo seu exemplo de promoção de iniciativas como estas, que são absolutamente decisivas para o futuro da democracia. E, portanto, quero mais uma vez saudá-los e esperar que participem também no nosso plano de literacia
que já estão a participar, no fundo, à Van La Lettre, e, portanto, por isso muito agradeço e felicito. Obrigado. Convidamos agora o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, é pela segunda vez consecutiva que nos encontramos neste tipo de sessão e há um ano não pensaríamos o que teria passado neste ano. E numa sociedade cada vez com mais risco, com mais incerteza, mas também numa sociedade com mais estudantes no ensino superior. E por isso este programa é particularmente importante, cada vez mais a confiança das famílias e dos jovens no ensino, que a pandemia tanto nos alertou. Sabemos bem que só com mais informação é que podemos cada vez mais, não apenas resistir a esta, mas prevenir as próximas pandemias. Uma palavra em especial à Cristina. Esta semana já nos encontramos em várias sessões deste tipo, ao Tiago, ao Manel Carvalho, pela continuidade na iniciativa. As coisas boas continuam, se esta é uma coisa boa para continuar, mas, sobretudo, não teria continuado sem as empresas que financiam as assinaturas e, por isso, uma palavra muito especial a todos aqueles que continuam a apoiar a informação aos estudantes. Estar no ensino superior é ter tempo para estudar, tempo para aprender, tempo para aprender a ser um cidadão. Isso faz com a informação e, por isso, isto também é uma forma de dar tempo aos jovens. Penso que mais do que discutir se leem mais ou menos, hoje sabemos e cada vez mais os jovens leem de formas diferentes e daqui a uns anos vão ler ainda de formas mais diferentes e por isso este acesso digital à informação é particularmente diferente porque também é uma forma do jornalismo evoluir com os tempos e nesta rápida mudança tecnológica que todos vivemos. Mas há também neste projeto aspectos que não podemos esquecer. O público continua a ser a principal fonte de informação e o principal meio de informação como a divisão de ciência. A divisão de ciência mais antiga, porventura, em Portugal e que continua a ser a principal fonte de divulgação do conhecimento científico nos mídia portugueses. E esta é também uma forma de aceder ao conhecimento científico através das informações científicas e é importante perceber que naqueles gráficos que a Cristina mostrou há de facto uma diversidade particularmente importante no tipo de notícias e de informação e hoje sabemos bem a importância que a divisão de ciência do público tem tido e estou certo terá no futuro. Mas por tudo isto e pela continuidade deste projeto, se hoje e este ano pela primeira vez temos mais de 400 mil estudantes no ensino superior, representando sensivelmente cerca de 51% dos jovens com 20 anos. Estamos certos que daqui a 10 anos queremos atingir metas mais desafiantes, de ter cerca de 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participarem no ensino superior e, por isso, o esforço de continuarmos a abrir esta participação dos estudantes no ensino superior em literacia digital é particularmente importante e reconheço o papel de todos neste processo gradual e sempre a crescer. Muito obrigado a todos. Para a sessão de encerramento deste relançamento do P Superior, convidamos Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Prevento. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Médias, magnífico reitor, Sra. Administradora, Sr. Diretor, Sr. Diretor Adjunto,
ilustres mecenas, promotores, financiadores, patrocinadores, jovem beneficiário, a minha primeira evocação vai para o nascimento do público. Ainda se comemoram 30 anos. Não terminou o ano estranho de 2020. E, portanto, uma palavra é devida ao Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo, que teve nesta iniciativa uma obra querida, muito querida, até ao fim da sua vida. Uma palavra também para quem nos deixou este ano, o Vicente Jorge Silva, que com a sua característica muito peculiar, que bem lhe conhecemos e que bem admiramos nele, teve, porventura, no público, o momento mais alto da sua existência como jornalista e como homem da cultura. Passaram 30 anos e é devido a uma referência ao Manuel Carvalho, que não está, mas está, que é fruto deste tempo que vivemos, está connosco, não podendo estar tão próximo quanto seria desejável, e que, com uma equipa, percebeu o futuro. O público tinha entendido o futuro quando nasceu. Manuel Carvalho está a perceber o futuro, tal como ele se coloca hoje, 30 anos envolvidos, para o público, para a sociedade portuguesa, para os portugueses, para os jovens e, no fundo, para todo o mundo. Como aqui foi acentuado pelo Sr. Secretário de Estado, hoje foi um dia de celebrações. De manhã, com uma iniciativa a que eu cheguei a estar ligado, com muito apreço e muita honra, dos jornais escolares, o público nas escolas. E que em boa hora regressou para os mais novos. É o começo da literacia mediática antes mesmo do ensino superior. E a literacia, mais do que isso, o gosto, o culto do saber fazer jornais. Nas escolas, num ano letivo particularmente difícil. E agora a segunda edição daquilo, a cujo nascimento nós assistimos, em formato maior por um lado, menor por outro. Maior por um lado, porque não tínhamos os problemas de distanciamento social deste tempo de pandemia. Menor por outro, porque eram menos aqueles que merecem uma palavra, porque apoiantes da iniciativa. Porque eram menos os beneficiários. Porque a iniciativa não se tinha expandido o que se expandiu da primeira para a segunda edição. E é bom ouvir o recém-eleito Presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas não só testemunhar o seu apoio, como explicar a razão do apoio. Porque é que a literacia mediática é tão importante para a democracia em Portugal? Há um ano, verdadeiramente o que me preocupava, lembrar-se-ão um ou outro dos que aqui estiveram, era a sobrevivência da imprensa em Portugal. No sentido das dificuldades económicas e financeiras, que não são só portuguesas, são da imprensa um pouco por toda a parte, mas que são muito sentidas em Portugal. Passou-se um ano, não podemos dizer que tenha sido resolvido totalmente o problema, houve passos importantes que foram dados, mas houve outros fatores de preocupação que naturalmente nos não devem abandonar se pensamos na qualidade da democracia portuguesa. E tem a ver com a aposta na formação de jornalistas, tem a ver com a viabilização dos órgãos proprietários dos jornais, tem a ver com a sua projeção num tempo de pandemia, mesmo com o digital, mesmo com a expansão do digital. Foi um tempo difícil para quem acredita ainda nos jornais lidos, nos jornais de papel, tempo bem difícil. Mas hoje quereria falar deste tempo de pandemia
e de 2 desafios que ele colocou e coloca de alguma maneira relacionados com a iniciativa que nos reúne. O primeiro tema é o da crise económica e social que decorreu da pandemia. Inesperada nos seus contornos, inesperada naquilo que teve de rapidez de globalização, inesperada, no caso português, por seguir, não muitos anos depois, a uma outra crise completamente diferente. São muitas crises em pouco tempo por razões completamente diversas. O que é facto é que, até por causa da crise, faz um sentido redobrado esta iniciativa do público no ensino superior. Porquê? Porque os estudantes do ensino superior mais dificuldades têm em tempo de crise. Na leitura de jornais, na aquisição de jornais, na assinatura de jornais, isto é, até na compra de livros, isto é, num conjunto de atividades que são fundamentais para a riqueza da democracia portuguesa. Mas há uma outra vertente, que é a vertente da importância da literacia mediática, e nomeadamente através de jornais, para a compreensão da pandemia. E aqui há uma palavra de gratidão a dar. Como em tudo na vida, houve, tem havido e haverá, na cobertura jornalística da pandemia, muita qualidade e menos qualidade. Mas em tudo na vida existe essas situações e essa diversidade. Existe na política, existe na economia, existe na educação, existe na ciência, existe na tecnologia. Portanto, também existe, obviamente, na comunicação social. Mas o padrão genérico foi um padrão muito elevado. Porque nós não tínhamos a tradição de uma literacia da saúde na nossa comunicação social. Havia alguns periódicos, e há, ligados a sociedades científicas ou a instituições de ensino ou de investigação. Mas o grande público não tinha órgãos de difusão de massas atentos aos temas da saúde. Muito menos da saúde pública, muito menos das epidemias. E o mesmo se diria dos profissionais da comunicação social. Tiveram de aprender a fazer, fazendo. E quem comparar o que foi aquele momento de surpresa, de inesperado, de janeiro e fevereiro deste ano, e depois a chegada dos primeiros casos no início de março, ao que foi o tratamento, meses a fio, de um torrencial de informação que vinha de todo o mundo, mais credível, como se diz hoje, ou menos credível, mais informado ou menos informado, mais elaborado ou menos elaborado, mais imediato ou mais de médio e longo prazo. E o que foi trabalhar esse material, todos os dias, dia após dia, nomeadamente no jornalismo escrito, nos jornais. Teremos de convir que é muito difícil que se não conclua no sentido de considerar bastante elevado o nível de capacidade de adaptação, de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de correção, de transmissão daquilo que era muito difícil de transmitir. Muitas vezes encontramos, a cada passo, quem diga que um dos problemas desta pandemia é a dificuldade da comunicação. E é verdade. E a dificuldade da comunicação tem a ver com a complexidade de uma pandemia, com a mudança na pandemia, com a evolução da pandemia, com as vertentes da pandemia. Tem vertentes que são as mais faladas de natureza sanitária, mas aí há epidemiológica, há da saúde pública,
Há mais teórica, há mais clínica, mas depois há componentes sociológicas, componentes psicológicas, que andam paredes meias com a saúde mental. Há componentes económicas, há componentes financeiras, há componentes laborais, há componentes sociais, há componentes que têm a ver com o relacionamento das pessoas, com a mudança no relacionamento das pessoas. E, de repente, o jornalismo teve de aprender a lidar com todas estas dimensões. Não é apenas o dar os números de cada dia em vários países do mundo, é interpretá-los, saber o que está por trás, tentar perceber o que está por trás, tentar apreender as decisões políticas e as decisões não políticas. E depois a repercussão na sociedade. O jornalismo teve que se reconverter. É vermos o número de primeiras páginas de jornais, o número de notícias nos jornais, os artigos de opinião, mas também os artigos de análise, recaindo sobre relatórios, e relatórios, às vezes, difíceis de entender. Como esta é uma aprendizagem que todos estamos a fazer. É mais visível no caso dos políticos, porque é que explicam melhor ou explicam pior. Isso tem a ver com quem explica ou tem a ver com a forma de explicação? Tem a ver com a forma de explicação ou com o que é explicado? E o que é explicado é fácil de explicar, quando às vezes muda de um momento para o outro. A Organização Mundial de Saúde diz durante muito tempo que as máscaras eram perfeitamente dispensáveis. Pois diz que eram possivelmente interessantes, mas não decisivas. Tinham tantos aspectos positivos como negativos. Passam mais tarde a ser muito positivas em certos meios. E depois há uma generalização. Isto sucede em 6 meses, ou menos de 6 meses. E o mesmo se dirá dos testes. É preciso testar muito ou testar pouco? Talvez testar apenas os sintomáticos. Não, afinal é fundamental testar aqueles que não são sintomáticos. Porque há uma maioria esmagadora de assintomáticos e que não deixam de ser muitíssimo relevantes. Este percurso é um percurso seguido por organizações internacionais, às vezes por instituições ou personalidades científicas. Pela natureza das coisas, também por decisores políticos ou por transmissores mediáticos. E é um caudal impressionante. A literacia mediática foi testada e testada seriamente neste ano de pandemia. Está a ser testada e continuará a ser testada. Tomemos agora a problemática das vacinas, que é uma fase ulterior no mesmo processo pandémico. Temas de debate, de aprofundamento e de explicação. Primeiro, entidades que estão neste momento de variada natureza em múltiplos países do mundo, com a produção de vacinas nos seus braços. Quem são e como são? Qual é o momento, a fase do processo de produção? É igual para todos? Não é. Avança, recua. Porquê é que avança? Porquê é que recua? Como tem sido a avaliação dos vários passos? Antes mesmo das entidades de avaliação oficial intervirem. Em que momento é que intervêm? É o mesmo nos Estados Unidos da América e na Europa? E noutros pontos do mundo? Há agências ou instituições similares, sim ou não? Para vacinas são anunciadas como já produzidas e já a serem ministradas. Depois, como será a distribuição? Ao longo de quanto tempo? E quais os grupos e as prioridades a que deve obedecer essa distribuição? Melhor, não a distribuição pelas empresas, primeiro ponto, mas depois o momento em que são ministradas. Temos aqui um conjunto de novas temáticas que têm o quê? 2 meses, 3 meses
da atualidade candente, porque antes a atualidade era sobre o que precedia, lógica e cronologicamente ainda, o processo das vacinas. E os profissionais de comunicação social, sem a possibilidade de uma especialização rápida, têm de apreender estas temáticas. E é importante, por outro lado, para quem lê, para o leitor, é muitíssimo importante ir acompanhando aquilo que vai sendo transmitido. Se já era importante no dia-a-dia, como foi mostrado nas temáticas políticas e económicas, sociais, científicas, é muito mais importante em momentos como este, que não são momentos, são já 9 meses, a caminho de 10 meses. Isto não é momentos, é praticamente um ano. E com, quem sabe, se mais uns meses apreciáveis pela frente. Este ano veio demonstrar, num caso dramático, chamemos assim, porque é dramática a pandemia, é dramática a crise económica e social, que chamará a atenção em momento ulterior em termos de literacia mediática, veio realmente mostrar a importância dessa literacia e o papel fundamental do público ao promovê-la. Como é natural, com a deformação de quem trabalhou na comunicação social, eu fui pensando o que se podia juntar em futuras edições para completar ou enriquecer aquilo que o público já faz. E surgiram-me 2 ideias. Uma não tenho a certeza que tenha grande sucesso, a outra talvez. Começo por aquela que talvez tenha maior sucesso. É a vossa preocupação a literacia mediática para os estudantes, porque não para os professores. É assim tão seguro que os professores leiam muito mais, os meus colegas universitários tenham tempo para ler muito mais os jornais? Não ganhariam eles também? Até porque a transição entre estudante e professores é cada vez mais relativa. Há docentes que são simultaneamente estudantes de mestrado integrado, de doutoramento, de pós-doc, por aí adiante. Não há sequer uma grande clivagem etária para, chamamos assim, os professores mais jovens. Por que não haver uma cota, pequena que seja, para professores? E depois, confesso, que é uma preocupação fruto da minha provecta idade, que é a seguinte: fala-se aqui nos estudantes do ensino superior, supondo que são todos jovens de 20 anos. Não são. Há cada vez mais, no ensino superior, jovens de 40, de 50, de 60 e até um ou outro de 70 anos. Eu tive-os como alunos. E essa realidade, muito clara nos graus que não o de licenciatura, mas também na licenciatura, talvez sugerisse que, ao analisarem o universo dos estudantes beneficiários, olhassem para as idades. É evidente, dir-me-ão, tem muito mais futuro, em princípio, quem tem 20 anos, do que quem tem 40 ou 50 ou 60 anos e está no ensino superior. Mas é uma realidade que existe sociologicamente. O ensino superior é, sobretudo, constituído por esses jovens, mas há depois os outros estudantes do ensino superior. Que tal olhar para ver como, por essa via, se chega a setores da sociedade que estão a ler cada vez menos? Há outras vias, mas seria um desvio à iniciativa do ensino superior. Há outras vias. Qual é o objetivo? Evitar uma clivagem etária que se tem vindo a aprofundar na nossa sociedade, que está muito envelhecida, e noutras sociedades envelhecidas, como por exemplo a italiana, em que uma das diferenças é o contacto com o exterior. O contacto com o exterior é para os mais jovens, é outro completamente diferente, quando existe, quando não há um distanciamento progressivo, para os claramente menos jovens. Ficam aqui estas ideias. De todo modo, isto só mostra o entusiasmo
com que vejo a vossa iniciativa. É uma iniciativa a favor da democracia em Portugal. Isso é o mais importante. É a favor do ensino superior? É. É a favor dos jovens? É. É a favor da literacia e da literacia mediática em particular e, portanto, da comunicação social? É. Mas porque é isso tudo, é também a favor da democracia em Portugal. E a democracia tem de se construir todos os dias. Nunca está adquirida. É uma das lições dos últimos anos. Andávamos um pouco esquecidos há cerca de um século. Tem de ser conquistada e afirmada todos os dias. Melhor forma de ser afirmada, esta, através da literacia, nomeadamente da literacia mediática. Muito obrigado.